Graça e paz, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida nessa noite. Hoje, uma noite de quarta-feira, 13 de maio, e nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos na palavra de Deus, para trazermos aqui uma reflexão nessa live e falar ao seu coração uma palavra bíblica, uma palavra direto do nosso Deus, aqui nas Escrituras Sagradas. A você que me ouve, que Deus te abençoe, que Deus esteja a abençoar o seu lar, a sua família, que Deus esteja a falar grandemente ao teu coração, que a proteção de Deus esteja na sua vida, que você seja grandemente abençoado, abençoada por Deus, tá certo? Eu convido você nessa noite a nós refletirmos aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 6, capítulo 18 de Jeremias, do versículo 1 ao versículo 6, tá certo? Então, vamos estar falando aqui o que é que Deus tem para falar aos nossos corações. Jeremias 18, versículo 1 ao 6, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Quero orar com você nesse momento. Nosso Deus, essa é a tua palavra que aqui foi lida, ó Deus, mediante Pai querido, o teu povo, que eu creio que nesse momento, pelo menos, Pai querido, aqueles que estiverem ouvindo, ó Pai querido, acompanharam essa leitura, ó Deus, e aqueles que irão ver depois, com certeza estarão, Pai querido, também acompanhando a tua palavra lida nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda graça, que o Senhor, Deus querido, fale ao coração do teu povo. Nos usa, ó Deus, usa o teu servo que nessa noite, ó Deus, tem o privilégio de estar falando a tua palavra, ó Deus querido, de estar anunciando a tua palavra. Usa o teu servo, Pai querido, de maneira, ó Deus, que fale a esses corações. Meu Deus, seja conosco, ó Pai querido, e permaneça conosco a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero estar falando brevemente com você aqui na palavra de Deus. De repente você diz: o pastor Roberto falando brevemente, né? Mas eu quero hoje ser bem resumido, falar aqui o que Deus tem a falar ao nosso coração na sua palavra. Aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, intitulado O Vaso do Oleiro, o nosso Deus, ele fala através do profeta Jeremias. É claro que essa palavra foi através do profeta Jeremias falada à casa de Israel na época, mas como as escrituras elas permanecem para todo sempre, e como ela mesmo diz, se renova a cada dia, a palavra de Deus ela está sempre renovada. É claro que Deus também tem algo a falar conosco hoje aqui através da sua palavra. Então Deus chamou Jeremias e levou uma mensagem a Jeremias, mas não foi em qualquer lugar, não foi na casa de Jeremias, não foi onde Jeremias estava. Deus queria falar por uma parábola, né? E como vocês sabem, Deus também, o próprio Jesus Cristo falou por parábola, e o nosso Deus no Antigo Testamento também usou muitas parábolas. Por exemplo, o vaso do oleiro é uma parábola, é algo na terra significando uma verdade, né, de Deus. E Deus leva então Jeremias à casa do oleiro. A
casa do oleiro. E levando Jeremias à casa do oleiro, Deus mostra ali algo simples, meus irmãos. Um oleiro trabalhando no barro. Olha, eu quero falar de duas coisas simples hoje: barro e oleiro. E eu quero que você entenda que nessa parábola aqui, o barro significava a casa de Israel, o povo de Deus. E para nós hoje, se queremos viver essa palavra, nós temos que encarar, né, nessa palavra aqui, eu e você, como barro. E Deus como oleiro, assim como é o significado dessa palavra. Então, a parábola aqui do vaso do oleiro, ela vai falar de duas coisas muito importantes: barro e oleiro. Eu quero dar logo o significado: barro, eu e você. Oleiro, quem é o oleiro? Deus. Então, preste muita atenção que Deus pode falar ao nosso coração através desta palavra. Olhe, eu quero primeiro que você entenda o que estava acontecendo aqui nesse tempo, tá certo? Aqui no livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias profetizava a Israel acerca do que iria acontecer com Israel, né? Da sua derrocada, da sua queda, da sua levada ao cativeiro, né? E anunciava o sofrimento que viria ao povo de Israel. É claro que já estava acontecendo, né, essas derrotas, né? O povo já estava sendo levado, algumas coisas, uma leva já tinha ido cativa, e Jeremias profetizava ao restante o que aconteceria, né? É claro que a notícia não era boa. Naquele tempo, a notícia não era boa para Israel. Assim como nós estamos vivendo nos dias de hoje, todos os dias nós ouvimos notícias ruins. Eu creio que você, minha irmã, meu irmão, que está me ouvindo agora, meu amigo, quando você liga a televisão, não sei se você está tendo o mesmo sentimento que eu, né? Eu já estou até com medo de ligar a televisão, sabe? Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu já estou com medo de ligar a televisão, porque quando a gente liga já é sabendo notícia ruim. É notícia de morte, é notícia de contágio, é notícia de coronavírus, é notícia de Covid-19, que é a mesma coisa, mas a mídia não para. As notícias que chegam a cada dia são cada uma piores do que a outra. Então, a semelhança daquele povo, hoje nós também estamos vivendo um tempo de notícias ruins, né? E Deus queria falar algo àquele povo, né, que iria fazer no futuro na vida daquele povo. Então ele leva Jeremias à casa do oleiro e ele mostra a Jeremias um oleiro moldando o barro com as suas mãos, fazendo vasos com o barro, né, trabalhando o barro de certa forma que fazia ali vasos perfeitos, vasos muito bonitos, né? Mas o que Deus mostra a Jeremias é que no meio do trabalhar daquele oleiro, um dos vasos que estava sendo feito, ele se esfacela, ele se desmancha, ele se quebra. Eu quero que você entenda nessa noite que quando a palavra aqui diz que o vaso se quebrou, aqui ela está falando de um vaso que estava sendo feito de barro. É claro que o barro produzido sobre as rodas, né, na cerâmica, por ser um barro duro de cerâmica, não é uma argila mole, é um barro duro. Então aquele barro ele toma uma forma quando o oleiro está moldando sobre a roda vai girando e ele moldando. Não pode ser uma argila muito mole, é um barro meio duro. Então ele se desmonta, se espedaça ali nas mãos do oleiro. Eu quero que você entenda que não era um vaso seco, um vaso já seco, né? Já pronto. Era um vaso que estava em formação. Era um vaso que estava sendo formado, sendo trabalhado. Para simplificar ou para simbolizar, nessa parábola, eu e você, que se estivermos em formação nas mãos do grande oleiro que é Deus,
com certeza Deus está fazendo de nós uma obra maravilhosa. Amém? Deus está fazendo, se estivermos nas suas mãos, a semelhança do barro na mão do oleiro, assim como o oleiro fazia vasos maravilhosos, vasos úteis, vasos perfeitos, se estivermos nas mãos do oleiro, que é Deus, Ele está fazendo de nós vasos maravilhosos, de mim e de você, se estivermos sendo o barro na mão do oleiro. Então, Jeremias, ele ficou ali olhando, a Bíblia ela não relata o tempo em que Jeremias ficou tendo aquela visão, mas eu acredito que ele ficou um bom tempo olhando até um vaso que estava sendo feito se desmanchar, né? Se desmontar, se quebrar na mão do oleiro. Então, a partir daí, começa agora uma boa comparação. A partir do momento em que o vaso se esfacela, o vaso se quebra na mão do oleiro, começa agora algo que nós podemos aprender muito com isso, eu e você. Olha, Deus ele diz a Jeremias, aqui a partir do versículo 4, diz assim: como o vaso que ele fazia, ou seja, o oleiro, fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Olha, o vaso que estava sendo feito, sendo moldado nas mãos do oleiro, ele estava sendo moldado e se quebrou. Como diz a palavra aqui, ele quebrou-se. Mas aqui na palavra também diz no versículo 4 que ele tornou a fazer outro vaso com aquele barro, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. O que é que Deus aqui quer mostrar a Jeremias, e eu queria que você entendesse nessa noite? Como eu falei antes, eu e você precisamos ser o barro da mão do oleiro. O difícil, meus irmãos, meus amigos, é querer ser o barro na mão do oleiro. Por que é que muitas pessoas elas se quebram e não se emendam mais? Porque a grande maioria das pessoas não querem se colocar na condição de barro. E eu queria que você voltasse um pouquinho, você que lê as Escrituras Sagradas, voltasse ao livro de Gênesis, lá na criação do homem, e você visse do que é que o homem foi feito. Lá nas Escrituras Sagradas, vai dizer, ou aqui nas Escrituras Sagradas, né, vai dizer que Deus fez o homem do pó da terra, ou da argila, do barro, como você queira entender. Deus fez o homem do barro. Ou seja, eu e você somos barro. Somos apenas barro. Todo homem, ele não é nada mais do que o barro. Então, aqui, meus irmãos, eu queria lembrar a você que nós, desde o início que fomos feitos, nós fomos feitos do pó da terra. Aqui no Gênesis vai dizer que nós fomos feitos nada mais, nada menos do que barro. No capítulo 2 de Gênesis vai falar da criação do homem, que Deus fez o homem do barro. Depois soprou o seu espírito nas narinas do homem, fez dele alma vivente. O escritor de Eclesiastes vai dizer que, falando ele da morte, ele vai dizer que quando o homem morre, ele disse: e o pó volte ao pó, ou seja, o barro volte ao barro. Entende? E o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que é que eu estou querendo me fazer entender aqui? Eu quero que você entenda que nós somos feitos do barro, mas muitos homens, muitos seres humanos,
não querem se colocar no lugar de barro para estar nas mãos do oleiro, que é Deus, sendo trabalhados. Então, para nós cristãos que entendemos isso, a melhor coisa que fazemos é nos colocarmos como o barro na mão do oleiro. Não é apenas se colocar na mão do oleiro, mas é ser o barro na mão do oleiro. Porque o barro, estando nas mãos do oleiro, ele vai ser trabalhado, dele vai ser produzido algo útil. O oleiro sempre vai fazer do barro um vaso bonito, um vaso útil, um vaso de grande utilidade. Então, Deus aqui nessa parábola está mostrando para Jeremias que, assim como o barro estava na mão do oleiro ali sendo feito um vaso, Deus está dizendo para o profeta Jeremias que se nós estivermos na mão do oleiro como o barro, estando sendo trabalhado, ele quer dizer aqui que embora eu e você nos quebremos, embora aconteça alguma coisa conosco nesse percurso do trabalhar de Deus em nossa vida, entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Acontece que eu e você somos, como o barro, né? Nós somos uma matéria fraca, nós somos fracos. Assim como o barro é fraco. Por isso Deus fez o homem do barro e não fez de ouro, não fez de aço, né? Não fez de prata. Porque imagina o orgulho que o homem, na sua grande maioria, né? O orgulho que o homem tem, imagina se o homem fosse feito de ouro, né? Tivesse sido feito a partir do ouro. Se o homem tivesse feito a partir de um material reluzente ou forte, de liga de titânio, por exemplo. Deus fez o homem do barro, de uma matéria que pode se quebrar, para mostrar ao homem que o homem é frágil e que ele precisa estar sempre nas mãos de Deus. Olha, meus irmãos, ele diz então aqui no versículo 4 que estava o oleiro, versículo 3, vai dizer que o oleiro estava trabalhando sobre rodas, fazendo ali vasos, e ele vai dizer no versículo 4 que como o vaso se quebrou na mão do oleiro, então o oleiro tornou a fazer com aquele barro ali, daquele vaso que se quebrou, um outro vaso conforme ele quis. Bom, aqui entra mais uma coisa interessante. Eu e você, nós precisamos, o que é que Deus quer dizer aqui para nós? Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Nós devemos ou precisamos nos submeter à vontade de Deus. O que é que o oleiro fez com o vaso? Com o barro? Ele não fez um vaso segundo o vaso quis. Ele diz que, ou segundo o barro quis, ele diz aqui que o oleiro fez um vaso com aquele barro que quebrou-se na mão do oleiro, conforme o oleiro quis. Então, é bom nós entendermos que Deus, quando nós estamos nas suas mãos, sendo moldados, sendo trabalhados, Ele faz comigo e com você um vaso ou vasos segundo a vontade dele, de Deus. Aí a pergunta que eu faço é: você quer se submeter à inteira vontade de Deus? Você quer se submeter a ser barro nas mãos do oleiro sendo trabalhado, para que Deus faça de você um vaso segundo a vontade dele? Pois a palavra de Deus vai dizer exatamente isso. Certo? A primeira coisa que eu falei aqui é que nós precisamos ser barro. Precisamos querer ser barro nas mãos do oleiro. Tá certo? Segunda coisa agora que eu estou querendo que você entenda é que nós, como barro nas mãos do oleiro, precisamos nos submeter à inteira vontade de Deus. Pois Ele é quem nos molda, Ele é quem nos transforma, Ele é quem faz de nós vasos para o seu ministério, vasos para agradá-lo, tá bom? Então, precisamos ser barro na mão do oleiro. Segundo, precisamos nos submeter
a inteira ou a total vontade do oleiro, que é Deus, para que ele faça conosco a vontade dele, tá certo? Aí no versículo 5, Jeremias vai dizer aqui: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Agora, o que é que Deus vai fazer para Jeremias? Deus vai explicar a Jeremias aí a sua vontade. Deus vai explicar a Jeremias agora para Israel e para mim e para você nesta noite. Deus vai explicar qual é a vontade dele. Então ele diz: não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro com barro, ó casa de Israel. Por acaso não poderei fazer eu com vocês, assim diz Deus, né? Como fez o oleiro com barro. Ou seja, Deus mostra o oleiro trabalhando no barro e mostra ali o oleiro fazendo com o barro aquilo que ele quer, né? E o vaso quebra na mão do oleiro e o oleiro faz um outro vaso segundo a sua vontade, o seu prazer. E ele está dizendo: por acaso não poderei eu fazer com você como fez esse oleiro com o barro? Creia nesta noite. Embora o seu vaso tenha se quebrado, mas se ele se quebrou e você está na mão do oleiro, ele vai fazer de você algo novo. Ele vai fazer algo melhor na sua vida, algo muito melhor, algo muito mais maravilhoso de você, se você estiver nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. Então, ele chama a atenção do profeta e diz: por acaso não poderei eu fazer assim como fez esse oleiro com o barro? E ele diz: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Ora, meus irmãos, terceira coisa que eu queria que você entendesse nesta noite: Deus pode fazer conosco a mesma coisa que o oleiro fez com o barro. E o que é que Deus pode fazer conosco? Deus pode nos transformar, Deus pode nos moldar, Deus pode trabalhar conosco da maneira que Ele quer, fazendo de nós ou conosco a sua vontade. Agora, eu quero que você preste atenção ao que ele diz aqui, né? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Tá certo? Voltando mais uma vez a chamar a atenção aqui, para que tudo isso aconteça, para que nós sejamos transformados, para que sejamos moldados, para que seja feito de nós um vaso novo, é necessário que nós estejamos nas mãos do oleiro. É necessário que nos submetamos à vontade de Deus. É isso que quer dizer a palavra. Deus quer dizer que se nós nos submetermos à vontade dele, assim como o barro se submete ao oleiro, assim como o oleiro tem controle sobre o barro, ele diz que também terá controle sobre nós se nós estivermos nas mãos dele. E assim como o oleiro faz do barro que se quebra um vaso novo segundo a sua vontade ou conforme ele quis, Deus também fará de mim e de você algo muito melhor, com certeza, do que fomos até agora. Amém? Então, eu quero entender ou aprender com você nessa noite que Deus, Ele quer agir na nossa vida. Deus quer nos transformar, quer nos mudar, quer nos moldar. Agora, nós precisamos estar nas mãos do Senhor e nos submetermos à inteira vontade dele. Hoje, muitos de nós, eu digo muitos homens, né? Muitos seres humanos, muitas pessoas estão vivendo muitas vezes uma vida difícil, estão tropeçando, alguns estão quebrados e permanecem quebrados, porque não estão nas mãos do Senhor, não se submetem ao oleiro que é Deus, né? Tem um cantor que ele canta um hino que ele diz: eu quero ser
um vaso novo. Eles quebram a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Então, algumas pessoas muitas vezes não querem ser quebradas. Por exemplo, algumas pessoas não querem ter seu orgulho quebrado, não querem ter a sua empáfia quebrada. Algumas pessoas se sentem assim tão grandes, tão altas, às vezes até poderosas, que não conseguem, não querem se deixar quebrar nas mãos do oleiro. E eu queria falar para você nessa noite que às vezes nós precisamos sim sermos quebrados na mão do oleiro. Sabe, porque às vezes o oleiro está nos formando, ou seja, Deus está trabalhando em nós, mas ainda existem muitas impurezas em nós. Ainda existem muitas imperfeições. O oleiro está trabalhando em nós, mas o nosso barro ainda está muito cru. Talvez a palavra seja essa, um barro cru, um barro cheio de imperfeições, de misturas, né, que vieram de fora e nos acompanham. Né? Assim como o barro, quando vem, precisa ser limpo, precisa ser tirado as pedras, né? As sujeiras, algumas palhas, grãos, folhas que existem no meio. Nós, às vezes, quando chegamos à mão de Deus, nós somos um barro impuro e precisamos ser trabalhados. E às vezes estamos em processo de formação, mas ainda estamos com imperfeições. E para que seja feito um novo vaso de nós, é necessário sermos muitas vezes quebrados e refeitos. Assim como o barro quebrou-se na mão do oleiro. Mas para isso é necessário estarmos na mão do oleiro. Então Deus manda um recado para o seu povo e ele quer dizer o seguinte: olha, ainda que aconteça alguma coisa com vocês, ele está querendo dizer aqui, Deus, que ele é poderoso, ele tem poder para fazer o que ele bem quiser e para fazer com eles algo melhor do que era antes. Na continuidade do texto, ele vai falar aqui de arrependimento, nos versículos 7 e 8 do texto, né? Eu só li até o 6. Ele vai estar falando aqui de arrependimento, ele vai estar falando, mandando o recado por Jeremias para o povo, né? Que se aquele povo se arrepender da sua maldade, ele poderá agir e fazer algo muito melhor nas suas vidas. Então, a mensagem do profeta para o profeta, a mensagem de Deus para o profeta, para que o profeta leve ao povo, é uma mensagem de submissão, ou seja, o povo deve submeter-se a Deus, assim como o barro se submete ao oleiro. É uma mensagem para arrependimento, porque ele diz, se o povo se aquebrantar, ou se o povo se render a ele, estando nas suas mãos, ele diz que fará algo muito melhor na sua vida. E aqui, no próprio texto, o povo, se você for ler o versículo 12 do texto, por exemplo, aqui do capítulo 18, ele vai dizer que o povo dizia assim, olha, não há esperança, porque as nossas imaginações, após nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Isso era o que o povo diziam aqui. O versículo 13 diz, portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a casa de Israel. O texto aqui está falando aqui dos pecados de Israel, do que o povo estava vivendo, de como o povo estava agindo, mas a mensagem principal do texto aqui é uma mensagem para arrependimento e submissão do povo à vontade de Deus. A partir do momento em que o povo de Deus se colocasse em suas mãos, a sua inteira disposição, Deus agiria na vida desse povo e mudaria a sua sorte. Meus amados, eu quero concluir, está concluindo nessa noite, eu falei que ia ser rápido hoje, bem rápido, eu quero ser, trazendo a seguinte reflexão. Se você estiver
nas mãos do oleiro. Se você permanecer nas mãos do oleiro, embora que você esteja quebrado, embora que você esteja passando por um momento de dificuldade, assim como a grande parte das pessoas estão, mas eu sei que apesar de muita gente estar vivendo um tempo difícil, por exemplo, com o coronavírus, mas tem gente que está passando por problemas ainda piores. Dentro desse problema, ainda tem situações piores. Mas eu quero que você entenda nessa noite que se você permanecer nas mãos do oleiro, que é Deus, Ele fará de você algo muito melhor. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, sabe? Ele pode transformar as situações. Ele pode, por exemplo, transformar a sua tristeza em alegria, a minha tristeza em alegria. Ele pode fazer com que nós saiamos de uma situação de apreensão ou de tristeza, uma situação de pavor, de medo, para uma situação tranquila, né? Para algo muito melhor. Em Deus sempre há esperança. Embora a situação hoje possa estar difícil, mas em Deus sempre há esperança. Aqui no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 14, tem um texto maravilhoso. Eu gosto muito desse texto. Jó 14, 7, perdão. Jó 14, 7. Jó 14, 7. Que diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E quem falava isso aqui era Jó, viu? Jó vivendo no seu tempo de dificuldade. Jó viveu um tempo de muita dificuldade. Jó viveu um tempo de tristeza, um tempo de dor. Jó viveu um tempo de perda. Jó, mesmo tendo perdido todos os seus filhos e filhas, todos os seus bens, e ainda estando em uma situação lastimável, seu corpo estando terrivelmente afetado, né, pela lepra, por doenças, Jó, ele mesmo assim, em meio a tudo, ele diz isso aqui em Jó capítulo 14, versículo 7, ele diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo ela sendo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, ou os seus rebentos. Então, o que Jó está dizendo aqui, eu quero trazer para o texto aqui, é o que Deus está dizendo para você e para mim nesta noite. Embora a situação esteja difícil, embora estejamos passando por uma situação difícil, se estivermos nas mãos do Senhor, como barro sendo trabalhado na mão do oleiro, há esperança para você, há esperança para mim. Ele fará algo muito melhor nas nossas vidas. Ele transformará a dor da perda, ele transformará a dor, a tristeza, em um canto de vitória, em um canto de alegria pela vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, então, é só dizer amém e segurar firme na promessa. Agora, nós precisamos estar nas mãos do oleiro. Permaneça nas mãos de Deus, assim como o vaso na mão do oleiro. Porque mesmo você estando quebrado, Deus reconstruirá a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus fale mais profundamente ao seu coração. Eu quero deixar essa reflexão para você. Amém? Então, muito obrigado a você, que Deus te abençoe, né? Vamos orar, fazer mais uma oração encerrando. Você pode orar comigo nesta noite e orar agradecendo a Deus e clamando a Deus aquilo que você quer que Ele faça com você. Deus vai tirar você da situação em que você está e Ele vai, né, como diz a própria Escritura, Ele vai restituir tudo na sua vida em nome de Jesus. Agora, se coloque nas mãos de Deus como um vaso na mão do oleiro, para que Ele trabalhe em você. Amém?
Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nesta noite nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós bendizemos o teu nome, que é santo, que é santíssimo, ó Deus. Queremos te agradecer por essa palavra e queremos pedir que o Senhor permaneça a falar aos nossos corações. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, a tua santa e doce proteção nas nossas vidas. Deus querido, nós apresentamos a ti as nossas vidas, pedindo ao Senhor que o Senhor nos livre do mal que já veio, do mal que está por vir, que o Senhor nos livre, ó Deus, de todo esse mal, ó Deus, e seja, Senhor, a nossa proteção, o nosso escudo, a nossa segurança. Ó Deus, nós queremos nos colocar nas tuas mãos como vaso, ó Deus, ou como barro na mão do oleiro, para que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando e trabalhando em nós, em nossas vidas. Deus querido, proteja e abençoe o lar de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que nesse momento está me assistindo e que vão assistir ainda. Que o Senhor fale profundamente aos seus corações, que o Senhor supra as suas necessidades físicas, espirituais e emocionais, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Bom, meus irmãos, nós por aqui agradecemos a você. Quero me despedir pedindo a você que, se a palavra abençoa a tua vida, compartilhe uma palavra simples, singela, mas bíblica, que você possa compartilhar com outra pessoa para abençoar a vida de outra pessoa, né? E domingo eu estarei de novo aqui, se Deus quiser, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Já convido você a estar a partir das 6h30 da noite, né? Domingo estaremos aqui com mais uma live falando do amor de Deus para você, né? Então, muito obrigado, que Deus vos abençoe grandemente, que Deus fale profundamente ao seu coração. Quero agradecer aos meus irmãos que estão nos assistindo aí, Rosângela, a irmã Rosângela, Deus abençoe a irmã Rosângela, minha esposa Dora Silva também, que é minha ouvinte assídua, né? Está sempre assistindo aqui. A Carmilena, que Deus abençoe você, Carmilena, que Deus supra na sua necessidade, que Deus preencha o seu coração e que Deus lhe restitua. Amém? Erivoneide Pedro também, irmã nega, Deus abençoe. A irmã Erivoneide. A Jaqueline Pedro, Deus abençoe. Seu Amadeu, nosso amigo aqui, nosso vizinho, que Deus abençoe ele e sua esposa. Que Deus abençoe o casal e fale mais profundamente aos seus corações. A irmã Ellen, né, e o irmão Jeová, lá em João Pessoa, que estão nos assistindo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, viu? Que vocês continuem sendo essa voz profética aí, falando ao coração do povo, né? A dona Carmoniza aqui, né, a esposa do seu Amadeu, que Deus abençoe. Irmã Socorro Basílio, aqui da Lagoa Seca. Deus abençoe. Deus abençoe aí a irmã Socorro Basílio, que Deus abençoe aí Aldeci, nosso amigo Aldeci, filho de Antônio Catolé ali de Conceição, nosso amigo, nosso irmão ali em Petrolina, Deus abençoe também. A irmã Socorro, agora Socorro Basílio, outra Socorro Basílio, essa é minha irmã lá em Itapissuma, Deus abençoe sua vida. Marcos Antoniel, Deus abençoe Marcos Antoniel, que Deus abençoe sua vida, que Deus fale a cada dia mais ao seu coração, certo? E aqui, rapaz, o meu filho Adilson lá em Itapissuma. Adilson é surdo, né? Eu creio que ele não está ouvindo o que eu estou falando aqui, mas depois eu me comunico com ele, viu? Depois eu falo aí com o meu filho Adilson, lá em Itapissuma. Adilson tem 26 anos, aí é um garotão, um rapagão aí. Deus abençoe a todos vocês, que Deus fale aos seus corações mais profundamente e até a semana que vem, até domingo que vem, se Deus quiser, tá certo? Um grande abraço.